Olá, povo de Deus, 15º domingo do tempo comum, 16 de julho de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 55, de 10 a 11, Romanos 8, 18, 23 e Mateus 13, de 1 a 23. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Estamos no contexto do século VI a.C., o tempo do cativeiro da Babilônia, em que o profeta Isaías, o segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55, o chamado livro da consolação, esses capítulos têm duas perspectivas bem distintas. Na primeira, o profeta anuncia aos exilados a libertação do cativeiro e um novo êxodo do povo de Deus rumo à terra prometida. Na segunda, o profeta fala da reconstrução e restauração de Jerusalém. No texto de hoje, o profeta convida os exilados a buscar e invocar o Senhor confiando na sua palavra. É a fase final do exílio. O povo está bastante desanimado e o profeta garante que a palavra de Deus é eficaz e que, a exemplo da chuva que não volta sem antes ter irrigado a terra, não voltará a Deus sem realizar tudo o que lhe é próprio. Romanos 8, 18 e 23. Irmãos, entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão e da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Continuamos a ler trechos da carta de Paulo aos Romanos, uma comunidade que não foi fundada por ele e que ele está prestes a visitar. O apóstolo pretende, com essa carta, preparar a comunidade para recebê-lo. O capítulo 8 concentra a sua reflexão sobre a ação do Espírito Santo em todos os cristãos em toda a igreja. A salvação é um dom de Deus para a qual voltamos nossos suspiros, nossos sussurros. De fato, gememos junto com toda a criação que espera também sua libertação. Sendo assim, nossa salvação tem também uma perspectiva coletiva. Parafraseando Paulo Freire, ninguém salva ninguém. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunhão. Mateus 13, de 1 a 23. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda.
Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Segundo muitos biblistas, o capítulo 13 de Mateus é central no esquema deste evangelho. Nele temos as parábolas que velam e desvelam os mistérios do reino dos céus. Na verdade, Jesus conta a parábola e a explica aos seus discípulos, mas não a todos. Como nos diz Shekel, as duas funções, descobrir e encobrir, se atribuem às parábolas de Jesus. Mateus reúne neste capítulo 7 em 2 blocos, 4 para o povo em geral, das quais 2 são explicativas aos apóstolos em particular, e 3 para os discípulos: semente, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola, rede, agricultura e pesca, comércio e trabalho doméstico. O tema das parábolas é o reinado de Deus, não como teoria, mas como proclamação que, para ser compreendida, exige resposta, como se um arauto anunciasse o início do reinado de um soberano, exigindo aceitação e obediência dos súditos. Quem não quer aceitar se nega a compreender. Entrevê-se a resistência de uns e a indecisão de outros, enquanto que os discípulos são iniciados no mistério. Compreendendo e aceitando, estão entrando no reinado de Deus. Importante ter a percepção que somos um pouco de cada tipo de terreno: pedregoso, espinhoso, beira de caminho e terra boa. Nem toda semente que Deus semeou em nossa vida nós conseguimos fazer frutificar. Há muitos condicionamentos que ora permitem boa colheita, ora sufocam as sementes e até as matam.
Quem fizer uma boa reflexão poderá detectar momentos bem diferenciados na própria vida. O importante é continuar nossa labuta para que sejamos mais terra boa, prontos para receber as sementes de Deus e frutificar com abundância. Um beijo no seu coração.